Bom dia, meus amados. Que bom podermos estarmos aqui nessa manhã para engrandecer o nome do nosso Deus. É muito bom poder contemplar o rosto de cada um dos irmãos. É muito bom poder estar aqui adorando, exaltando o nosso Deus. Ele é único. Hoje nós vamos estudar a nossa primeira lição, Criação do Universo. As lições são muito boas, estamos acompanhando cada uma delas. No próximo domingo, Ser Humano e Sua Razão de Ser, a lição está aí em Gênesis, uma lição muito boa. Nós fomos contemplados esse mês, com a graça de Deus, com a lição do primeiro trimestre da revista Compromisso, da Convenção Batista Brasileira. Estamos estudando, estamos buscando conhecimento na Palavra de Deus, porque a palavra diz que prossigamos em conhecer o Senhor. Então, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos prosseguir em conhecer o Senhor, e isso é muito bom. Então, eu quero convidar os irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo Gênesis 2, ou melhor, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Bota o versículo 8 também. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Agora temos o versículo de número versículo 31, que diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor com o hino 362. Abra aí o seu cantor cristão, no número de 162. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, irmãos. É bom cantar para Jesus, é bom adorar esse Deus tão maravilhoso. Nós vivemos um tempo em que as coisas estão difíceis. Nós estamos aí no século 21, na segunda década do século 21, e nessa segunda década estamos enfrentando, principalmente no primeiro ano, no último ano da segunda década e do primeiro ano da terceira década, já estamos enfrentando tempos difíceis. Mas Deus é o Deus que a gente continua adorando, e nós vamos agradecer a Ele por tudo que está acontecendo. Agradecer pela morte, agradecer pelo sofrimento. A Bíblia diz que em tudo dai graça. A gente ensina as pessoas que nos piores momentos da vida a gente deve falar: Senhor, seja feita a tua vontade, porque Deus está no controle de tudo. Mas alguém pode dizer: mas Deus vai fazer coisas ruins para nós? Não, Deus não faz, quem faz é o homem. É o homem que procura as coisas ruins e deixa as suas vidas, e deixa o mundo nessa situação. Mas Deus está no controle de toda a situação. O hino 162, vamos cantar com alegria, vigiar e orar. Continua vigiando e orando ao Senhor.
Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigiai, oração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam, mas de Deus a voz de amor recorre a oração, evita a guerra e goza a paz como Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E contra Deus, prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar. Amém. Você que tem a revista Compromisso, pode nos acompanhar aí da sua casa, nessa lição. Se não tiver, você vai acompanhar através da lição que vamos estar propriamente explicando para cada um de nós. Mas, de antemão, eu queria que você observasse a palavra de Deus, versículo de número 6. Aliás, versículo de número 3 de Gênesis, capítulo 1. Você tem a Bíblia na sua casa? Coloca aí, abra. Se você não tem, vai estar na tela. Você vai poder acompanhar. Está aqui desse lado, você vai poder acompanhar. E observa aquele versículo ali, que é até assim, a gente olhando para os versículos, mas o que tem a ver esse versículo? Esse versículo é profundo, ele é profundo. As pessoas não entendem, talvez alguns vão entender agora, outros já sabem, mas vão entender agora. Aqueles já esqueceram, vamos acordar para saber o que esse versículo, por que ele é profundo. Disse Deus. Aí já estamos vendo uma palavra profunda. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando ele disse Deus, foi a primeira palavra que Deus disse nesse mundo. Foi a primeira palavra que Deus expressou na terra. Haja luz. Haja luz. E houve luz. Ele disse para um mundo que estava desordenado. Ele disse para um mundo que precisava de ter luz. Haja luz. E houve luz. Se observarmos esse versículo em toda a sua profundidade, pensar aqui do lado holístico, bem profundo, nós vamos ver que ele vai explodir de luz.
desde o início do mundo até hoje. Desde o início do mundo até o período aonde estava ali Moisés, aonde estava Noé, aonde estava Jó, ele vem trazendo a luz de lá. Haja luz. Então significa que o mundo estava em trevas. Quando alguém aceita Jesus, há luz na vida dele. O mundo estava escuro. Antes de aceitar Jesus, eu também era um ser humano totalmente em trevas, não clareava. Era uma candeia que não tinha energia, que não tinha claridade, ou uma lâmpada que não tinha claridade. A gente vai ao supermercado, tem um monte de lâmpada lá nas prateleiras, e estão tudo apagadas. De repente você coloca uma lâmpada daquela em um bocal, ou aí de repente ela vai clarear. Você aperta o botão, ela houve luz, tá? E vai ter luz naquela lâmpada. No tempo também de Noé, o povo andava em trevas. Já tem até um cântico sobre isso. O povo andava em trevas. Deus viu que precisava de separar um povo. E Deus mandou que eles entrassem na arca. A arca, quem entrasse na arca ia ter luz, ia ter comunhão com o Senhor. Muitos, o povo, ou melhor, o mundo não quis entrar. E o mundo acabou perecendo. No tempo de Moisés, é bem claro a gente observar que Moisés ele foi apagado ao monte e voltou brilhando. Quando ele volta brilhando, o povo viu o brilho no rosto de Moisés, mas o povo não deu nenhuma importância àquela luz que estava no rosto de Moisés. Moisés brilhava. Não é diferente nos dias de hoje. Nós que somos filhos de Deus, que andamos servindo ao Senhor, que somos fiéis ao Senhor, que colocamos a nossa vida diante do Senhor, que não temos medo dos acontecimentos aí, apenas respeitamos e nos resguardamos, nos cuidamos conforme o Ministério da Saúde, conforme todos os protocolos que temos que cumprir, nós respeitamos e sabemos que a doença daí está matando, está destruindo, mas nós não temos medo, porque nós temos o Senhor. E nós saímos nesse mundo brilhando, para que as pessoas vejam em nós a luz de Jesus. E eles veem, pode ter certeza, que quando alguém chega para você e pergunta, você é crente? Por que eles fazem essa pergunta a você? Porque vê você brilhando, porque está vendo um brilho em você, porque sabe que você é diferente. Logo vem aquela palavra, eu notei que você é diferente. Claro que somos diferentes, porque quem está em nós é maior do que quem está no mundo, é Jesus, e nós brilhamos, por isso que essa aí foi a primeira palavra que o Senhor disse, haja luz, precisava ter luz, e o sol, quando ele botou o sol ali naquele firmamento e começou a brilhar, tudo ficou, o que diz a palavra do Senhor? E viu Deus que era muito boa aquela iluminação, tá? Os irmãos vão perceber isso, que ele fala no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. Deus está vendo você, Deus está nos vendo, e sabe que nós brilhamos para Ele. Ele quer homens e mulheres, jovens, destemidos, com coragem de Josué, coragem de Elias, que enfrentou os falsos profetas, coragem de Jeremias, que não teve medo de ser amarrado no tronco e apanhar, coragem de Isaías, que não teve medo de entrar dentro de um tronco e ser cerrado vivo, coragem de Paulo, que brilhou tanto que morreu decepado a sua cabeça de uma espada, com uma espada. Então Deus quer ver essa luz na nossa vida, essa luz boa. Deus é maravilhoso. Pega a sua revista, vamos acompanhar um pouquinho. Eu vou passando com os irmãos, nós vamos saltear aqui,
E os irmãos vão observar, logo na introdução, que vai dizer assim, o autor dessa lição, ele foi muito sábio em escrever essa lição quando ele diz criação do universo. Deus criou tudo. Se você olhar de Gênesis, todo o capítulo 3, ou melhor, todo o capítulo 1, você vai ver que Deus criou tudo, e tudo era ótimo. Nós podemos dizer isso, tudo era ótimo. Como está escrito aí, chegaram a existir os céus e a terra. Sim, é uma pergunta. Como surgiu a vida? A vida surgiu em Deus. Já estou respondendo. Como surgiu a vida? Em Deus. Porque Ele mesmo diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse, vou fazer o homem a minha imagem, né? Façamos a nossa imagem. Porque existia uma trindade. Existia uma trindade. Deus já havia programado tudo, porque Deus sabia que o mundo iria cair diante dele. Tudo que está acontecendo hoje, no século 21, nesse primeiro mês do século 21, janeiro de 2021, Deus também já sabia lá no princípio de Adão e Eva. Deus já sabia que o povo iria voltar-se atrás, o povo iria adorar ídolos, o povo iria virar as costas para o Senhor. Deus já sabia dessa pandemia de hoje, lá no tempo de Adão e Eva, ou muito antes disso. Deus ele tem conhecimento de tudo. Deus sabe tudo que vai acontecer até a volta de Jesus Cristo. Então, como surgiu a vida? A vida surgiu em Deus, fez a sua imagem e semelhança. Por que estamos no mundo? Aí está outra pergunta, por que estamos no mundo? Porque é propósito de Deus. Deus nos criou com maior carinho. Deus nos deu o privilégio, meus irmãos, a gente poder viver nesse mundo debaixo da sua graça, para cumprir os seus propósitos. Deus criou uma humanidade e Ele usa alguns da humanidade, porque Ele não pode usar todos. Porque nem todos querem ser usados por Deus, e Deus respeita. Deus, Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Tem aquelas pessoas que ficaram curadas através das orações dos fiéis. Eu já escrevi sobre isso, já coloquei lá no devocional, já coloquei esse tempo passado lá na devocional, que Deus cura uma pessoa incrédula através das orações dos fiéis. E como cura? Quantas das vezes eu entrei nas casas das pessoas, orava e dizia o seguinte, vim aqui porque foi o propósito de Deus de eu vir neste lugar. E foi propósito de Deus, porque eu não entraria naquela casa se Deus não me permitisse. E eu orava para aquela pessoa, tempo depois as pessoas ligavam, pastor, fulano ficou curado. Não foi o pastor que curou, foi Deus. Foi Deus que curou. Então Deus, Ele usa uma minoria nesse mundo. Está aí, os irmãos observam bem a palavra do Senhor. Por que estamos nesse mundo? Porque estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Nós não sabemos quanto tempo de vida vamos viver. Se você vai viver 10 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos. Nós não sabemos de nada. A pessoa nasce e morre. Mas o que sabemos é que Deus escolheu alguns, ou melhor, escolheu todos. Mas aqueles que tomaram posse são poucos, e esses poucos são escolhidos de Deus para cumprir os propósitos dEle. E eu estou aqui para cumprir os propósitos de Deus. Então, quem tem a vida tem privilégio. Agradece a Deus pela sua vida. Agradece a Deus porque você está nesse mundo. A vida pertence a Deus, a vida não pertence ao homem. O homem sai por aí matando homens, mulheres, tira a sua própria vida. Isso é assassinato, isso é rebeldia contra Deus. A vida pertence a Deus, só Ele que pode tirar. O nosso propósito aqui neste mundo é servir a Deus. As pessoas estão aí fazendo tudo de errado. No dia 31, nós fomos para Campos, e aí passei num lugar, tinha ali um grupo caindo numa festa tremenda, uma festa mundana, tudo rolava ali, tudo, imagina tudo. Deus não estava ali.
No período de Natal, também as pessoas faziam festa, era uma festança tremenda. Deus não estava ali. Deus só está no coração daqueles que servem Ele com alegria. Por isso, observa bem a palavra de Deus, quando nos diz aí em Gênesis 1, versículo 1 e 2, nos oferece a resposta a tais perguntas do modo inequívoco. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, está aí a palavra do Senhor. O Espírito de Deus pairava, estava ali. Deus tinha um propósito para a humanidade. Nós nascemos, crescemos, estamos aqui, temos posse de alguma coisa, mas não somos dono de nada. As crianças que estão hoje entre nós, estão crescendo, estão estudando, não sabem nem do amanhã, o que vai ter, se vai ganhar um salário mínimo, se vão ganhar 2, se vão ficar desempregados por um bom tempo, se vão ser sustentados pelos pais ou pelos avós, não sabe de nada. Mas é importante não ter ganância, é importante viver sob o domínio do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós ficamos à disposição do Senhor, nós vamos crescer, nós vamos ser cuidados pelo Senhor, nós não precisamos ter ganância. Porque Adão e Eva, o mundo inteiro era deles. De um lado a outro, a terra toda era de Adão e Eva. Eles poderiam bater no peito, o mundo inteiro é nosso. As terras do Brasil, aqui na América do Norte, na América do Sul, todas as terras pertenciam a Adão e Eva. Eles não tiveram ganância. Só que a única vontade deles era viver na presença de Deus. Eles não construíram império. Eles não multiplicaram sobre a face da terra e disse, tudo é meu. Não, deixou para cada um tomar posse de alguma coisa. Não que as pessoas seriam donos. A Bíblia nos diz, está aí na sua revista, nessa primeira parte aí, lá embaixo, assim, de acordo com o testemunho das Escrituras Sagradas, Deus não somente criou o universo, mas o conserva sob seu domínio e sustenta, com seu poder. Então Deus criou, Ele sustenta. As pessoas quando ficam desempregadas, elas ficam apavoradas. É verdade. Elas ficam apavoradas. Eu não posso ficar desempregada, eu vou mudar, eu não quero ficar sem nada. Ficam apavoradas as pessoas, elas não confiam em Deus. As pessoas, elas não confiam em Deus. Elas vivem uma vida totalmente fora do crivo da palavra de Deus. Nesse período pandêmico, cadê os membros que poderiam frequentar a igreja? Aqueles que têm condições de caminhar para a igreja, passam uma noite inteira nas redes sociais, mas não vai à igreja. A luz de Jesus brilha nessa pessoa? Não brilha, não brilha. Não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos passar uma maquiagem, elas não brilham, a não ser aquelas que tiveram algum desconforto ou têm problema de saúde, não pode caminhar, e nós concordamos, e ainda falamos para elas, se cuide. Mas aquelas que podem, tem que cumprir o propósito de Deus. Quando Deus criou o universo, e Ele chamou aqueles que se dizem, eu sou crente, eu sou filho de Deus, venha para ser luz. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos ver o que o autor nos diz aí no primeiro ponto, quando ele diz o começo dos céus e da terra. Em Gênesis 1, versículo 1, encontramos no princípio um uso da palavra criou, em hebraico bará, de escassa presença no texto do Antigo Testamento, vai nos dizer ainda em todas essas incidências desse verbo, Deus é o sujeito, o agente. Em forma que a expressão indicava a ação de
cortar fora, aparar, polir, evoluir para o conceito de criar, produzir, admitir que o verbo era aplicado para o ato de criar alguma coisa nova, algo que somente Deus pode fazer. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, a terra não tinha nada. Observou esse versículo primeiro? Você sabe o que tem no contexto, não depois, antes desse texto? Escrito não tem nada. Tem alguma coisa escrita antes desse texto? Não tem. Então o contexto só seria para frente. Mas vamos ver, à luz desse texto, o contexto antes desse texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Para criar o céu e a terra, é claro que tinha que existir um outro mundo, é certo? Existia um outro mundo. Existia um outro mundo? Existia sim um outro mundo. E esse mundo era o mundo de Deus, aonde Deus é soberano, não era, é soberano. Vamos usar essa expressão era, aonde Deus é soberano. Aonde lá só vivem os anjos, e os arcanjos, a criação de Deus. Tudo que existe lá foi Deus que criou. Nós não sabemos, mas o primeiro mundo, o mundo espiritual, estava lá. E Deus já tinha esse mundo aqui, que Ele deixou para Ele organizar depois. Só quem poderia organizar esse mundo era Deus. E Ele então desceu, deixou lá o arcanjo Miguel, aqueles que poderiam cuidar, e Ele veio. Mas Ele sabia, porque Ele era Deus, sabia que tudo está acontecendo lá. E Ele veio, organizou, haja luz, houve luz, separação da terra, criou os animais, criou tudo, o homem, a mulher, Ele fez um jardim. A Bíblia diz categoricamente que Ele criou um jardim, deixou ali, chamado paraíso, aonde o homem e a mulher iriam viver. Ele iria descer sempre do céu, vir à terra para conversar com o homem. Tudo isso já estava indicado como seria a vida do homem, de Deus com o homem. Então esse ser espiritual chamado Deus Todo-Poderoso, que habita em mim e em você, Ele foi um ser capaz de construir tudo isso. Ele e a sua trindade. É o contexto que não tem texto, mas nós entendemos à luz desse texto. No princípio criou Deus o céu e da terra, mas para Ele criar, Ele tinha que estar em algum lugar. E esse lugar era o céu, o primeiro mundo. Um mundo espiritual, aonde eu e você vamos morar quando partimos desta terra. E aí, está aí, por que Ele criou? Porque Ele era o ser poderoso, é o nosso Deus Jeová, é o Deus Todo-Poderoso. Observa-se a segunda coluna dessa página 11, que vai nos dizer, lá em cima, o verbo não admite relação com matéria preexistente. Assim, Gênesis 1:1, faz-se referência à criação do universo em estado essencial. Em Gênesis 1:21, a criação da vida animal. Pode colocar aí, vou citando, vai colocando. Em Gênesis 1:21, a criação da vida animal. Você vai observar que Deus cria os animais. Como que esse Deus é maravilhoso! Com o seu poder, com a sua palavra, Ele cria esse ser, os seres humanos, Ele cria também os animais. Como que Deus, Ele é maravilhoso. E diz assim, a criação da vida em Gênesis 1, versículo 21, criou, pois, Deus, Gênesis capítulo 1, 21, criou Deus, pois, os monstros marinhos e todos os seres vivos que arrastavam, os quais as águas produziam abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave que voava, segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus cria é bom. Não tem nada que não é bom, não é boa. Deus cria tudo maravilhosamente.
Às vezes nós fazemos algumas coisas, ficamos olhando para ver se fica certinho, vamos lá dar um retoque. Deus não precisou de retoque, Ele fez direto. E tudo que Ele faz perfeito. Lá em Gênesis 1, 27, vai dizer que Ele cria a vida humana, né? A criação da vida animal. Em Gênesis 1, 27, a criação da vida humana. Está lá, Ele criou a vida humana. Fez o homem, criou Deus, pôs o homem, a sua imagem e a imagem de Deus, os criou homem e mulher. Presta atenção nesse texto. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Então Deus criou um homem e criou uma mulher. Então, logo a gente observa que Deus não criou mais do que duas pessoas. E Deus criou de sexo diferente, oposto. Deus não criou dois homens. Deus não criou duas mulheres para viver o que estão vivendo hoje em nossa vergonhice. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher. E a Bíblia diz que Deus disse para o homem e a mulher: multiplique sobre a terra. Vocês são um casal. Vocês vão viver para a glória de Deus. Tanto é que eles multiplicaram a criação da vida humana. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era maravilhoso. Observa aí mais um pouquinho, vocês vão observar mais um pouquinho abaixo, que está escrito assim: poderíamos admitir em Gênesis 1:1 que Deus tenha criado o universo em estudo, redimentar, um esboço, como um pintor esboça preliminarmente a sua obra. Nós precisamos. Os pregadores precisam de esboço. A sua maioria precisa de esboço. Uma pessoa que vai falar em público, ele prepara os seus escritos para poder falar. Tudo ali, aquele que vai cantar tem um repertório escrito, já deixa lá tudo preparado, é programado. Mas Deus não, Ele fez tudo da maneira dele, no tempo dele. Ele usou todos os dias da semana e descansou. Observa aí, mais abaixo vocês vão encontrar, pouco abaixo, a cada passo de sua obra criadora, Deus viu que o que havia feito era bom. Bom. Tudo Deus cita, é bom. O retrato da obra criadora como acontecida numa semana de 7 dias indica que Deus criou o tempo e que sua obra foi ordeira e progressiva. Quer dizer, ele foi tudo organizado progressivamente. É como que alguém saísse pelo caminho: olha, hoje eu vou fazer isso, aquilo outro. Deus não precisou disso, ele já foi caminhando durante uma semana e foi organizando tudo. Vamos na página de número 12, no segundo ponto, nós vamos encontrar também o começo da vida animal. Como que Deus, Ele faz tudo maravilhosamente. Criada por Deus, a vida animal começou nos mares. Deus começou a vida nos mares. Observamos também, em seguida, Deus criou na terra. Deus criou a vida na terra. Lá mais abaixo você vai observar destarte, lá embaixo, tá? Nessa mesma página 12, as duas últimas linhas. Nenhum dos animais, nem dos vegetais conta com prerrogativas divinas. Ou seja, Deus criou os animais apenas para serem animais. Seus aspectos éticos, pois entre todas as criaturas, só o ser humano conta com a capacidade de fazer distinção entre o bem e o mal. Os animais têm comando. Quando você treina o animal, ele tem comando, tá? Você pode ter qualquer um animal, você criar ele, dar um comando, mas ele não tem raciocínio como ser humano. Ele não fala, ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Os animais não.
mas você treina ele para amansar, deixar ele dócil, e ele está sempre perto de você. É como um cachorro, você tem um animal, e você fica instigando o animal, daqui a pouco ele de manso passa a ficar bravo, e ataca até o próprio dono. É o instinto do animal. Mas o ser humano não, o ser humano, ele foi preparado para ter capacidade intelectual. Está aí, para fazer distinção entre o bem e o mal. Tanto é que o Senhor disse para Adão e Eva: olha, está aí, naquela árvore ali do centro do jardim, vocês não toquem nessa árvore, porque se vocês tocar, vocês vão saber o que é bom e o que é ruim. Aí na página de número 13, vocês vão observar, na página número 12, vai falar aí do começo da criação humana. Deus criou a humanidade no 6º dia, depois de ter preparado tudo por ela. O ser humano é a mais nobre das criaturas, designado para sujeitar a terra e dominar sobre todos os animais. Só o ser humano. Mas o ser humano, infelizmente, nesse tempo, tem sido um ser humano muito malvado, destruindo a natureza, matando os animais. Quantas vezes nós passamos pelos caminhos, as pessoas que têm aí os seus carros, faz questão de matar os animais, atropelar. Encontramos nas rodovias dezenas, centenas de animais mortos, atropelados por homens que não tem nenhum, que tem um desprazer de ver o animal. E é triste. E aí voltamos ao texto do autor. Somente ele foi criado à imagem de Deus, o que habilita a adorar o seu Criador e comungar com Ele. Nós somos feitos à imagem de Deus. E se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos a capacidade de reconhecer Deus como nosso Criador. Ainda há pessoas neste mundo que não creem em Deus, sabendo que foi Deus que deu a capacidade do homem de viver. O homem não veio do macaco, como alguns aí interpelam, falam sobre isso. Não existe. Isso é uma aberração de pessoas que não têm conhecimento, de pessoas que não conhecem a ciência verdadeiramente ou propriamente dita. O homem veio de Deus, porque o primeiro livro escrito sobre a face da terra é a Bíblia, e a Bíblia relata sobre isso, que o homem veio da criação de Deus. Não existe nenhum outro livro ou um outro ser que escreveu um livro antes da Bíblia que diz que o homem veio de um animal chamado macaco. O homem veio de Deus, criação das mãos de Deus, do pó da terra. É bíblico, é verdadeiro, não existe nenhum outro escrito que diz sobre isso. O homem fez aí uma alusão, uma explosão, e isso é mentira. Que o homem nessa explosão surgiu do nada, não, mentira também. O homem veio de Deus. E a Bíblia nos diz que a Bíblia, aí vocês vão encontrar mais abaixo, que a Bíblia não define bem essa questão de imagem de Deus no homem, define bem essa imagem de Deus no homem. Deduz-se que do contexto que seja aquilo que faz a humanidade capaz de administrar a criação, comungar com Deus e ser responsável diante dele. Parece indicar a personalidade do homem, seu aspecto ético, pois entre todas as criaturas só o ser humano conta com a capacidade de fazer distinção entre o bem e o mal. Quer dizer, só o ser humano ele tem capacidade de administrar. Deus administrou a primeira semana na terra. Fez o sol, o céu e a terra, os animais, criou a natureza, deu a capacidade ao homem de dar nome aos animais. Deus ensinou o homem a administrar, o homem começou a administrar. Tanto é que os filhos de Adão começaram a trabalhar, eles começaram a dizimar diante do Senhor, mas houve ciúme, houve um primeiro assassinato, de um irmão matou o outro,
E observamos que quando Deus mandou que Adão saísse do jardim, ele foi expulso do jardim e foi para a terra, ele foi para administrar. A primeira administração de Adão foi administrar sua própria família e cuidar da sua esposa e trabalhar, levar comida para dentro de casa, plantar, colher, levar comida para dentro de casa. Eles entenderam isso. Então, se nós administramos, se nós compramos, se nós trabalhamos, guardando dinheiro, compramos remédio, cuidamos da saúde, cuidamos um do outro, é porque isso aprendemos de Deus. O homem tem essa capacidade, Deus deu a capacidade, mas muitos não querem interagir, muitos não querem compreender e entender que Deus é o administrador, é Ele que cuida de cada um de nós e que nós temos essa capacidade de administrar. E se somos administradores, é porque aprendemos com o Senhor. Ponto 3, ainda nesse ponto 2 aí, é o começo da vida, vocês vão ver na página 13, lá em cima, disse assim, acabamos de ler, nessa parte de baixo, vai dizer assim, Deus indica a nobreza de dois sexos. Presta atenção aí. Deus indica a nobreza de dois sexos. Por isso, é nosso dever honrar os nossos aspectos sexuais, santificando aos propósitos do Criador, em vez de deturpá-lo pela prostituição, pelo adultério, pelo homossexualismo. O homossexualismo é rebeldia e pecado contra Deus. Deus fez um homem, sexo masculino, Deus fez uma mulher de sexo feminino, e Deus fez o casamento daqueles dois. Deus fez o casamento dos dois. Deus abençoou aquela família. Família que não é homem e que não é mulher, não é família, segundo a Bíblia. É pecado contra Deus, é rebeldia contra Deus. Não entrarão no céu. Está aqui, assina embaixo. É adultério, é pecado, é prostituição, é rebeldia contra Deus. Mais à frente nós vamos encontrar o começo, estado acabado. Outros irmãos vão observar aí, Gênesis 1:31, nós vamos estar lendo esse versículo, mas é importante observarmos, mais uma vez, quando nós falamos do sexo. O sexo ele é muito importante. Estamos adultos aqui, quem estiver assistindo, adulto pode, não tem problema, não vai sair nada demais. O sexo ele é bom para o homem e para a mulher. Não é pecado. O casal está ali no seu momento de sexo, mas que seja casal, que ambos amem um ao outro, que vivam para o outro, que não tenham um olhar fora do casamento. O sexo deve ser praticado entre um homem e uma mulher, família. O sexo não deve ser praticado antes do casamento. É pecado, é prostituição, é rebeldia contra Deus, é pecado contra Deus. O sexo tem que ser após o casamento. Hoje tem esse negócio de ficar, mas ficar com o diabo. Os casais estão namorando, nós estão ficando com o diabo. Porque o sexo tem que ser entre um homem e uma mulher casado. Namorados que estão ficando, estão fazendo a vontade do diabo. Tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é casamento. Se não pode, se não consegue se conter, case-se. Procura um cartório, marca o casamento e casa. Isso é muito mais importante, é muito mais confortável e maravilhoso aos olhos de Deus do que praticar o sexo fora do casamento, porque esse pecado é coisa do diabo. Esse ponto seguinte fala que o começo é em estado acabado. Gênesis 1:31, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Está ali. E foi à tarde e amanhã do dia sexto. Aí Deus encerrou tudo. E viu Deus que fizera era muito bom. Deus não faz retoque. A gente observa que o pedreiro, ele está fazendo daqui a pouco, vou retocar isso aqui. E quando ele termina, por mais que ele entregue uma casa, vai ter um defeito.
Pode ser o melhor pedreiro, pode ser aquele pedreiro de acabamento, ele vai largar um defeito, mas na frente o dono vai achar um defeito, mas vai achar, um não, vários, mas coisas muito simples, coisa pequena, que não dá nem importância, mas vai deixar. Deus não deixa defeito, Deus faz perfeito. Deus faz perfeito. Tudo era muito bom, tudo era maravilhoso. Que coisa maravilhosa a gente ouvir isso da palavra de Deus. E aí, olha o que diz aí a revista nas suas mãos, na página 13, quando diz o começo do estado, e viu Deus que tudo era muito bom. Tudo que Deus tinha criado e desenvolvido correspondia ao seu propósito. O texto nos prepara para entender o contraste que a queda do homem em pecado apresentara. O trecho traz a narrativa começada em 1:1, a sua conclusão, retrata o descanso tomado pelo Criador. Você pode trabalhar de segunda a sábado, não trabalhe de domingo, domingo é do Senhor. Significa que não é só domingo é do Senhor, todos os dias do Senhor, mas esse é o dia do descanso. É o dia do descanso. Você tem que ir para a igreja, não importa a sua igreja, vá para a igreja, vai cultuar o Senhor, vai ler a Bíblia, depois vai distrair com uma família. É o descanso. Quando a gente não descansa, a gente fica exausto. E a pessoa exausta vai juntando. Cada semana vai ficando exausto, vai passando momentos difíceis, desagradáveis, e aí acontece o quê? Vai chegar um momento que você vai ter um estresse, uma depressão. É preciso descansar, o corpo não aguenta. Deus, que era Deus Todo-Poderoso, Ele achou que aquele dia deveria descansar. E aí a gente vai para a igreja para relaxar nossa mente, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos aí à aplicação para a vida. A doutrina da criação exige que os corpos celestiais não sejam tomados como divindade, mas vistos como elementos funcionais do universo criado pelo único Deus e a Ele sujeito. São testemunho do poder de Deus e motivos de louvor ao seu nome. A Bíblia nos diz ainda que daí, claro, o autor nos diz aqui que daí o apego a anjos, a astros, horóscopo, né? Cristais e outros elementos da natureza como objeto de adoração, como amuleto, contraria a palavra de Deus. Você sabia que tem muitos crentes que não saem no dia seguinte sem olhar o horóscopo? São crentes feiticeiros. São crentes que gostam da feitiçaria. São crentes amantes dessas coisas todas aí. Porque crente que é crente, ele não se apega a essas coisas. Ele não se apega a essas coisas. Sabe o que o crente faz? Antes de sair toda manhã, ele lê a Bíblia, ele ora, ele agradece a Deus. Nada de ficar olhando para essas coisas aí. Tem crente que adora sol, adora a lua, vai ver o pôr do sol, vai ver a lua, vai ver aquilo outro, fica ali adorando. É verdade. Mas nós não. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós adoramos a Deus. Por isso que a doutrina da criação exige que nós adoremos a um Deus que fala, que move, que age na nossa vida. E aí, lá embaixo os irmãos vão encontrar que na revista está escrito que o autor escreveu os animais como os astros e luminares, são simples criaturas de Deus feitas para o bem dos homens. Tem países que as pessoas adoram a vaca, adoram o cachorro, adoram as árvores, faz meditação no meio das árvores para ter energia. Isso é pecado, isso é idolatria. Nós temos que fazer meditação na Bíblia para compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. É assim que devemos viver. Vamos aplicar isso às nossas vidas. O autor nos fala da criação do universo. E como criaturas de Deus, ou seja, nós que somos servos de Deus, criaturas de Deus, são aqueles que ainda não têm intimidade com Deus.
Deus quer aquele espaço de criatura para servos. Tem diferença. A criatura pertence a Deus. Por que pertence a Deus? Porque um dia que morrer, não vai ficar aqui na terra, vai para o inferno. Mas os servos, quando morrer, também não vai ficar na terra, vai para o céu. Também há uma diferença. O céu é o lugar para onde vão os crentes. O inferno é o lugar para onde vai aquelas pessoas que não são crentes, que não quiseram ter uma intimidade com Deus. Alguém ainda fala, o céu, o inferno então é o lugar onde as pessoas vão pagar o pecado. Não. Ninguém vai para o inferno pagar pecado, não. Não tem esse detalhe na Bíblia que as pessoas vão para o inferno para pagar. Não. É aqui que se paga. É aqui que é o lugar de sofrimento. Acabou aqui, acabou de sofrer, o depósito da pessoa é no inferno. Aqui que a gente vai passar os momentos difíceis da nossa vida. A Bíblia diz que nós não vamos sair daqui enquanto não pagar tudo. Está escrito na Bíblia, está escrito. Nós não saímos daqui, então nós vamos cumprir tudo aqui. Vai chegar o tempo que aqueles que são santos vão se santificar, que vão ao encontro de Deus. É só observar para Elias. Elias não deu nem tempo de morrer, santificou e morreu. E foi trasladado. Moisés foi caminhando para o monte, lá caiu, e ficou o corpo dele em uma santificação tão grande que foi para o céu. Mas aquele homem, não pela sua riqueza, ele pagou todos os seus pecados, ele sofreu tudo que tinha de sofrer aqui nessa terra, e foi para o inferno ser depositado, e lá vai continuar o sofrimento, mas pagou. Por isso, quero dizer para você que Deus nos criou para nós sermos criaturas nas suas mãos, para fazer a sua vontade. Se você ainda não dedicou a sua vida para o Senhor, faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor, porque Deus criou o céu e a terra. O céu a terra é uma passagem nossa, mas o céu é o lugar, porque a Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, de onde vem o Salvador, que é Cristo. Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe você, sua família, e até logo mais, se Deus assim nos permitir.